Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os mitos e o perfil do empreendedor. Os mitos são aquelas falácias, aquelas ideias equivocadas que comumente as pessoas têm a respeito dos empreendedores. E o perfil comportamental de respeito às atitudes, aquilo que é comum a gente encontrar nas atitudes e no comportamento dos empreendedores. E para fundamentar o que eu vou falar a respeito das características do empreendedor, do perfil comportamental, eu estou colocando como material de apoio 3 artigos. E vocês vão ver que existem diferenças, divergências na interpretação do perfil comportamental de cada autor. Se eu colocasse 5 artigos, 8 artigos, 10 artigos, quantos forem, cada autor vai ver o empreendedor à sua maneira, com o seu perfil próprio. Obviamente que algumas características são muito comuns e eu selecionei, na minha avaliação, na minha interpretação, 15 características que são muito comuns no empreendedor. E esta videoaula de agora, que vai ser dividida em 2 vídeos, em 2 momentos, para acomodar aqueles 15 minutos de limite, eu tenho como base uma palestra e um curso que eu ministrei no Sebrae alguns anos passados. Então, vamos em frente. E antes de falar sobre as 15 características que eu considero mais relevantes do ponto de vista do comportamento do empreendedor, eu me lembro que uma vez aqui num mini curso, aqui mesmo no IFP, um aluno, assim, de uma forma muito capciosa, perguntou: e aí, professor, o senhor acha que o empreendedor é feito de uma matéria diferente? Do ponto de vista de matéria, o empreendedor é igual a qualquer outro ser humano. Mas do ponto de vista comportamental, é um indivíduo com a cabeça arejada, né, capaz de ver coisas que as pessoas comuns não veem, de identificar oportunidades de negócio a todo instante, de buscar sair da mesmice, de criar, de inovar, de buscar realizar seus sonhos, de executar suas ideias, transformar suas ideias em projetos. Então é uma figura realmente diferenciada, com um comportamento capaz de criar coisas extremamente positivas para qualquer empresa, para qualquer sociedade, para qualquer país. O empreendedor é realmente diferenciado. E isso eu não tenho nenhuma dúvida. E para mim, uma das características mais interessantes a respeito do empreendedor é aquele indivíduo que procura ser bem-sucedido do ponto de vista de negócio e também na família, que administra bem o tempo, que consegue ser bom em ambas as áreas, ser um homem de negócio, criando renda, gerando riquezas, transformando ideias em projetos, projetos em realização, mas também tem um olhar muito forte e administra bem sua família. E isso eu aprendi numa palestra com o Gilberto de Menstein, que era diretor da Folha de São Paulo e do site, né, do UOL, e ele falando um pouco sobre a vida dele, na época que ele foi ministrar uma palestra nos Estados Unidos, alguns anos atrás, e na ocasião ele estava passando por um problema familiar muito sério. Então, um cara novo ainda, com seus 43, 44 anos na ocasião, e ele estava preparando a palestra lá num quarto de hotel e se lembrou da família. Então, ele olhando para si, um cara bem sucedido, diretor da Folha, jornalista de renome, de prestígio, e com a vida familiar em frangalho. Um filho drogado, outro filho também desinteressado, casamento em parafuso, e os 2 filhos, inclusive, frequentando analista, né? E aí ele deu esse depoimento para a gente, eu achei absolutamente interessante. Então não adianta o cara ser bem sucedido profissionalmente, criar riquezas, transformar
empresas, em startups, em grandes empresas, e olhar para trás e ver sua família absolutamente desgarrada, porque ele não tinha tempo para se dedicar à família. Então, eu acho que o cara que é empreendedor, ele é empreendedor do ponto de vista de negócio, mas ele também é empreendedor do ponto de vista familiar, educando bem a sua família, criando perspectivas para que os seus filhos possam evoluir e crescer. Não é deixando riqueza para os filhos, não. É dando educação e permitindo que eles tenham condição de evoluir, crescer e construir sua própria história. Claro que uma característica importante de todo empreendedor é ser inovador, criativo, ter ideias, ideias diferenciadas, capazes de encantar. Mas só a ideia por si só não vai garantir absolutamente nada. Quantas vezes eu já ouvi isso, possivelmente vocês também que estão me vendo nesse vídeo, um depoimento de alguém dizendo assim: ah, mas eu tive essa ideia antes de fulano. Aí eu, por algum motivo, não executei, fulano foi lá e fez antes de mim. E qual é o mérito de você ter uma ideia que não transformou em projetos e transformar esses projetos em realizações? Na minha opinião, nenhum. Então, o empreendedor, ele se difere porque ele pega as ideias inovadoras, criativas e transforma em resultados, em práticas. Esse sim, de fato, é um indivíduo empreendedor. E mais uma característica interessante do empreendedor é a capacidade de inovar, de fazer diferente do que estava sendo feito, mas fazer diferente fazendo melhor, inovando, agregando valor, gerando um produto que até então era feito de uma forma, num produto muito melhor, com mais recursos, mais atraente, por exemplo, aos olhos do cliente, do consumidor. Então, a capacidade de inovar, agregando valor, transformando o que era feito em algo significativamente melhor, é sim uma ação empreendedora e uma característica comportamental muito interessante dos empreendedores. Veja só, o empreendedor e quase todos os autores que eu conheço colocam essa como uma das características mais importantes do empreendedor: assumir riscos. Mas riscos não significa que o empreendedor não tenha medo, que o empreendedor seja um porra louca, capaz de enfrentar qualquer situação. Não é isso, não. Me desculpe até a expressão, mas o empreendedor é um indivíduo que assume riscos, mas riscos calculados, que obtém informações do mercado, que procura saber como as coisas funcionam, que enfrenta realmente as dificuldades, mas com a possibilidade muito grande de obter êxito, de obter vitórias, conquistas, porque são riscos calculados em que ele tem informações a respeito do processo, dos negócios, do mercado, da concorrência, do perfil do cliente, dos desejos e necessidades do cliente, enfim. São riscos inerentes ao próprio negócio, mas riscos calculados, de tal forma que a possibilidade de se ter êxito, de se obter êxito, passa a ser muito maior. Outra característica que salta aos olhos a respeito do perfil comportamental do empreendedor é a energia. Muita gente até confunde com hiperatividade. É aquele indivíduo que está sempre se movimentando, sempre não é gastando nem desperdiçando, é colocando as energias em busca de conquistas, de obter vitórias, tem sede de vitórias, de obter resultados, que não se acomoda, que não aceita passivamente uma derrota. É o cara que realmente se prepara do ponto de vista da garra, da persistência para a conquista. É um vencedor. Essa é uma característica muito importante do empreendedor. Esse transbordar de energia. Uma característica extraordinária para qualquer indivíduo, e mais ainda para o empreendedor,
é ter clareza de seus objetivos, saber o que ele quer ser e o que ele vai ser. É um diferencial na vida de qualquer pessoa. De fato, ter a convicção das suas ideias, dos seus objetivos. E para ilustrar isso, e com essa parte concluir essa primeira etapa da videoaula, eu vou contar uma historinha que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu passei no vestibular de Economia na Universidade Federal de Pernambuco, que era um dos cursos mais requisitados na época. Eu tinha vaga noção de ser, um dia, um mestrando na Universidade Sorbonne, na França. E para isso eu precisava, de fato, dominar o idioma francês. E me matriculei na Aliança Francesa, que era uma escola de referência, em Recife. Na primeira aula, no primeiro dia, nossa turma era uma turma diminuta, de 12 alunos. A professora Celdá, nossa professora, nos colocou num semicírculo e pediu para que cada um de nós se levantasse e falasse um pouco sobre a sua vida, sua história e o porquê estava estudando francês. Eu era o penúltimo. Ao meu lado tinha uma jovenzinha, né, baixinha, rostinho redondo e um dentinho entremelado charmoso. Pois muito bem. Cada um foi falando, né, a sua história, o porquê, e eu também, chegou na minha vez e vendi o meu peixe. E contei a história da França, dizendo que eu achava que um dia poderia ir. A minha colega que veio logo a seguir, a última, ela não falou assim, eu acho. Ela disse com muita convicção, com muita propriedade, eu vou ser a aeromoça. E para isso vou dominar muitos idiomas, vários idiomas. Eu olhei para ela e confesso que fiquei assim, meio que com um descrédito, porque eu olhava para ela e eu tinha a percepção que a aeromoça tinha que ser alta, bonita, rainha de Sabá. Eu olhava aquele dentinho entremelado, rostinho redondo, ela baixinha, não botei fé. Pois muito bem, tempos depois, já aqui morando em Teresina, professor da Universidade Estadual, eu fui a um congresso da SBPC em Manaus. Peguei um voo econômico noturno. O avião balançava muito, muita turbulência. E aquilo foi gerando um certo clima de pânico entre os passageiros. E eu estava no meio da galera. Levantei a mão, acionei lá uma sirena e pedi uma dose de uísque. A aeromoça veio, me serviu a dose de uísque, eu agradeci, ela deu um sorriso, e eu vi um dentinho entremelado, charmoso. Eu disse, meu Deus, será que eu estou vendo coisas? Achei que era alguém conhecido, e me reportei lá aos tempos de Recife. O voo continuou, a turbulência, e eu pedi uma segunda dose. A aeromoça veio, novamente serviu, e perguntou se eu estava tendo um desconforto. E o sotaque dela, de fato, me reportou aos meus tempos de estudante da Aliança Francesa. E aí eu me identifiquei, ela também, a gente conversou e foi super agradável. Tempos depois, fazendo mestrado na Universidade da Paraíba, eu passei por Recife e resolvi visitar a professora Celdá. Cabelinho grisalho, já não estava mais dando aula, estava trabalhando na secretaria. Me apresentei, ela teve dificuldade de me reconhecer, não só pela calvície, pelo cabelo grisalho, mas também porque eu não tinha marcado como aluno. E o fato é que ela só me reconheceu quando eu falei em Piauí. A única pessoa que ela se lembrava da turma era a nossa colega, ela moça. Era a única que tinha terminado o curso.